né? Sou Head de Dados Analytics lá na Weave, né? Eu tô na Weave há um pouco mais de um ano, tá? A gente já vem desenvolvendo um trabalho bem legal lá de Analytics, crescendo uma área nova, bem sólida, né? Já tenho um bom tempo de experiência de mercado, né? Acho que, sim, vai ser legal trocar essa experiência aí com vocês, tá? Tem o Márcio, invejavelmente, está de férias, né? Então, essa hora ele deve estar nas Bahamas lá curtindo, né? Foi viajar, então, Márcio, nosso diretor executivo, né? Ele é diretor de operações e analytics, né? Ah, nós deixamos um QR Code para quem tiver a ideia de ter uma mentoria exclusiva ali para falar sobre dados, para falar sobre esteira de dados. É só escanear o QR Code, provavelmente tem um formulário lá para preencher. E o que é legal, né? Porque o curso, ele é uma coisa muito geral. Ele é meio que um global de tudo que está acontecendo, né? Quando você tem uma mentoria exclusiva, a gente está falando exclusivo do seu mundo, do seu negócio. Então você está vendo a coisa com outro ângulo, né? Nós estamos vendo a fundo o seu problema, vamos dizer assim, né? Então quem quiser ali uma pré-consultoria, alguma coisa ali, só para a gente poder chegar, olhar, conversar sobre, né? Explicar, é só escanear o QR Code, tá? Quem não tiver o QR Code, sei lá no final do curso mudou de ideia, quer, tô precisando, manda um e-mail para nós. Quem não conseguir escanear o QR Code, é só mandar um e-mail, nosso departamento de marketing vai organizar tudo e entra em contato com vocês. Ok? Então vamos lá. Bom, vamos iniciar essa aula, né? O que a aula de hoje vai falar? Chegamos, enfim, na parte dos dashboards, né? As práticas que transformam os dados em decisões, né? Então, no decorrer das aulas, nós falamos sobre relatórios. Nós falamos sobre dados, como organizar os teus dados, né? Tivemos um baita bate-papo para trocar ideias do que acontece, né, em outras empresas. Mas e agora? O que você vai fazer com os seus dados? O que você vai fazer depois que você organizou os seus dados? Como que você vai exibir? Como que você vai pegar esse resultado e levar esse resultado até a sua gerência, até a sua diretoria, né? Até a presidência da sua empresa? Como? E por quê? Por onde? Qual a melhor prática, né? Então, a ideia da aula de hoje é a gente conversar bastante sobre exemplos de gráfico, tá? Eu não trouxe exemplos, de vida real, de relatórios, mas durante a apresentação vou trazer alguns cases, tá? E posteriormente, quem precisar de um exemplo, eu posso depois estar disponibilizando, postando no grupo, tá bom? Mas conforme a gente for desenrolando a aula, eu vou explicando um pouco mais sobre esses pontos, ok? Tá? E eu queria começar essa aula com uma provocação básica. Vamos lá. Vou pedir para o meu time soltar a primeira enquete, tá? A primeira enquete é a seguinte: olhando esses dois gráficos, qual. Deixa eu ver, acho que está bem no meio da tela aqui. Deixa eu arrastar do meio da tela aqui. Qual dos dois painéis você levaria, aqui, ó, apresentaria para o seu diretor? Qual dos painéis você apresentaria para o seu diretor? Então você tem ali a opção um e a opção 2, tá? Então, assim, presta atenção, eu vou passar para o próximo slide, a gente vai seguir a aula e lá no final eu volto para falar dos painéis e volto para falar da enquete, tá bom? Ô, Eric, Então vamos lá. Oi, fala aí. eu não estou conseguindo ler as informações assim, não está visível o que tem de conteúdo no 1 e no 2, tá? Tá, perfeito. Deixa eu só fazer um Se for ponto só sobre. uma questão de design, a gente dá para seguir. É, é uma questão de designer, tá? Não é uma questão de olhar o número em si. Porque o número em si é fictício, não vai estar dizer alguma coisa o número, tá? A gente está falando do designer, basicamente, né? O número, sim, tecnicamente vai dizer, mas não é o número real, né? Só falando o que tem ali no painel 2, ali eu tenho receita bruta, eu tenho um comparativo mês, da variação mês versus mês, né? Eu tenho um comparativo por pontos percentuais, tenho share de perdas, tá? Depois, lá no último slide, eu vou até dar um zoom para falar sobre alguns pontos legais de colocar no gráfico, tá? Mas, basicamente, é olhar os dois gráficos. Os dois têm o mesmo resultado final, tá? Os dois painéis, eles apresentam o mesmo número, tá? A No esquerda final, no tem final da... provisionamento?
provisionamento ele não tem. Tá, então tudo bem. Esse, nesse específico, não tem provisionamento, tá? É mais para falar de designer. E no final eu vou explicar e vou contar a história de cada um desses relatórios, beleza? No próximo slide eu já vou estar contando um pouquinho da história dele, mas vamos lá. Todos viram? Vou passar para o próximo slide, ok? Tranquilo? Mas podem ir votando lá no painel um e 2, né? Se quiser fazer um print aí, né? Tanto faz. Ó, vamos lá. Vou passar para a gente poder já explicando. Bom, os próximos slides eu vou comparar o painel um com o painel 2, tá? Basicamente, pessoal, o painel 2 é a evolução do painel um, tá? E no final vocês vão entender a enquete. Bom, vamos lá. Como eu estava falando de dados, vamos passar para o próximo slide. Beleza. Então, a aula praticamente começa aqui. Então, o que é todo esse relacionamento? Não vai estar nítido para vocês, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é todo o relacionamento, todo o fluxo de dados, tá? É isso que eu quero trazer para vocês. Então, o que é esse fluxo de dados total? O que está acontecendo aí? Aí, para quem já. Eu ia fazer uma enquete para quem conhece Power BI, mas ele não se aplica apenas a Power BI, tá? O ClickSense tem um relacionamento, outros programas de database têm esse mesmo relacionamento, né? Então, basicamente, o que é? Se eu fosse falar de banco de dados, seria o join entre as tabelas, mas como eu estou falando de DataVis, hoje o assunto é DataVis, eu estou falando do relacionamento entre tabelas que nós estamos mostrando, tá? Então, o que tem aí? Tem várias bases de dados, várias fontes de dados, e essas fontes de dados, ela compõem, né, o painel. Então, você está subindo ali várias dimensões, vários fatos, né? O que nós já falamos sobre isso. Então, você viu que legal que assim, hoje eu vou usar uma linguagem que ela exemplifica tudo que eu já falei nas últimas aulas, né? Então, por exemplo, eu vou estar falando de dimensão, vou estar falando de fato, vou estar falando, né, de star schema, enfim, coisas que vocês já ouviram falar. Então, por isso que foi importante as aulas para a gente poder meio que nivelar o nosso conhecimento, tá? Bom, basicamente, vamos lá. Então, nesse cenário, tenho várias bases, tenho várias fontes, tenho, né, todos os relacionamentos e assim. Imagina que você acabou de chegar e você precisa da manutenção nisso aí. Pensa que você agora é um analista, que você chegou, olhou e falou, cara, eu preciso dar manutenção nesse trem. O que que eu vou fazer, né? É interessante falar disso porque ah, quantas horas você vai ter que dedicar do seu dia para entender, né? Considerando um cenário mais comum, que é você não tem uma documentação, né? Raramente alguém vai ter uma documentação de um projeto desse, né, bem escrita, bem detalhada, ou até explicando por que uma tabela precisa se relacionar com a outra, ou pior, né, ter múltiplos relacionamentos, né? Eu só vou lembrar uma frase que eu sempre venho dizendo aqui no decorrer do curso, né? Não existe o certo e não existe o errado, existe o conceito. Pode ser que para o seu caso de negócio eu precise ter vários relacionamentos. Pode ser que para o seu caso de negócio eu não precise ter vários relacionamentos, tá? Porém, eu prefiro partir da ideia que menos é mais. Ou seja, quanto mais simples, mais rápido vai ser o seu painel, tá? Uma complexidade dessa, mais uma vez falando, não está certo, não está errado, não é isso. Mas uma complexidade no painel vai acontecer o quê? Quando eu fizer um filtro, quando eu dimensionar uma tabela, né? Quando eu criar uma visão diferente, ele vai ficar muito mais tempo processando. E aí o que você vai fazer? Você vai xingar o painel, você vai xingar o desenvolvedor, a mãe do desenvolvedor, e, meu, não desenrola. E o negócio não vai para frente, tá? Fica lento, e aí você tem um outro problema espaço, né? Quem nunca pegou um painel, né, um arquivo ali do Power BI, por exemplo, que ele ocupa um espaço grande, né? Porque ele vai fazer a extração dos dados, né? Ele vai internalizar os dados para poder criar ali seus mecanismos. Então, com isso, o que que acontece? Você vai crescer o arquivo, né? Então, o Power BI tem um arquivo dele, o ClickSense tem um arquivo dele, que, se eu não me engano é o QVD. Cara, o QVD é fascinante também, é outro, é outro arquivinho bem rápido de dados, mas cada database tem o seu arquivo ali de dados para trabalhar, né?
Isso foi um caso real que nós pegamos, tá? Que nós desenvolvemos internamente. E aí eu vou mostrar agora no próximo slide como que ficou. Qual foi o antes e depois? Então, esse aqui é o as is, né? E aí, além de mostrar agora o to be, vou mostrar o seguinte: qual foi a diferença de tamanho do arquivo com os mesmos dados? E assim, particularmente, eu acho que é um valor assim, que impressiona. É um valor que impressiona, né? Então, no próximo slide, eu tenho aqui, eu tenho o mesmo, cara, assim, são os mesmos dados, tá? Se a gente não mexesse na interface do painel, o cliente estaria olhando os mesmos dados, tá? E aí, o que que nós fizemos? Organizamos. Fizemos uma modelagem no banco de dados, tá? Lá não foi camada medalhão, igual nós vimos, lá foi um data warehouse, bem simples mesmo, tá? Porém, nós criamos um data warehouse no modelo Star Schema. Então, olha o que que nós chamamos. Fato vendas, né? Eu acho que deve dar para ler. Eu não sei se vai dar para ler, porque o monitor é ultralight, às vezes fica um pouco pequeno. Mas temos uma fato vendas. Então, o que que tem na fato vendas? Bom, já falamos sobre fato. Cara, só número, só número. Então, tem número e o que aconteceu de fato, né? Tem ali a venda, os impostos e tudo mais. E aí, o que que nós criamos paralelo? Nós criamos as dimensões. Então, um cadastro de loja, de produto, de meta, de calendário, né? Pô, tabela de calendário é muito legal isso aí, né? Ah, tá com a nomenclatura começando com VW, né? Um prefixo de VW, né? Para quem não é acostumado a usar banco de dados, nós costumamos desenvolver no banco de dados uma view, e tudo que é view a gente começa com VW, né? Porque você pode colocar o nome sem o VW, não, nada não está certo ou errado, mas o que acontece? Pô, como é que você vai descobrir se é tabela, se não é? Aí você tem que dar outro select, você tem que ter um conhecimento mais técnico, né? Enfim, então, para você bater o olho e já identificar que é uma view, VW, né? Poderia ter VW, underline DIN, underline alguma coisa, tem? DIN de dimensão, VW fato, né? A nomenclatura cada um que coloca os nomes de batismo é legal, aí tem bastante nome. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: é como ficou simples. Simples e rápido, né? Então, isso aí, o que possibilitou, além do painel entender e fazer os cálculos muito mais dinâmico, muito mais rápido, até para ajudar em DAX, que é as fórmulas do Power BI, né? Se vocês olharem no canto do slide, eu coloquei ali o arquivo, eu fiz um print do arquivo anterior, original, e fiz um print do arquivo como que ele ficou. Nós saímos de 3,7 GB, quase 3,8, para 406 MB. Entendeu? Aí você fala, cara, mas como é que é possível uma coisa dessa? Pois é, nós organizamos os dados. Ah, e outra coisa que nós olhamos foi a cardinalidade, né? Que é quando os números vão se repetindo, né? Fizemos o- quase que um group by. Não vou falar group by porque os DBAs que estão aí dentro vão começar a ficar com raiva, né? DBA odeia group by, mas vamos lá. É, foi basicamente isso, foi fazer um agrupamento para poder simplificar o dado, né? Então é simplificar o dado, é fazer uma modelagem da forma correta, porque a modelagem não é só você ir lá e falar que a data tem que estar no formato de data, a data tem que estar no formato de texto, não é só isso. É observar outras coisas, chaves primárias, como criar um bom índice, como a cardinalidade, por exemplo, entendeu? O quanto que vai se repetir, é melhorar isso aí, por quê? Porque esse ganho esse ganho, a gente vai chegar no ganho da performance, você aumenta ali, você melhora, vamos dizer assim, seu relacionamento. Aí o relacionamento passa a ser quase que um para um. Entendeu? Ou um para vários. Você não tem um relacionamento de vários para vários, né? É como se eu fosse fazer um join no banco de dados, fica muito melhor, né? Então, esse conceito, pessoal, é muito legal, tá? Tem uma dica, aí é uma dica de caso de uso mesmo, experiência, e super funciona. Para quem trabalha com data viz, vai curtir. Eu não sei se está dando para enxergar, mas eu tenho ali um campo começando com um símbolo de percentual. Então, o que que é esse campo começando com símbolo de percentual? Normalmente são as chaves que faz o relacionamento.
Então pensa o seguinte, eu tenho aqui na minha Fato vendas, chave categoria, chave data, chave loja, chave meta, chave produto. Então assim, eu posso criar um campo com um caractere especial, com um nome especial, né? Beleza, então tá lá, chave alguma coisa. Só que lá na dimensão, eu crio um campo com o mesmo nome, né? E crio realmente uma chave ali dentro para que esse join seja um para um, certo? Então eu vou pegar como exemplo o cadastro de produto, tá? Então lá na minha Fato eu tenho um campo chamado chave produto. Na minha dimensão de produto, eu tenho um campo chamado chave produto e o conteúdo dos campos são iguais. Ok, beleza. Fui lá, trabalhei para que a chave fosse precisa, fosse muito boa, beleza. Quando você sobe essas tabelas num DataVis, né? E por experiência de trabalho, né, eu já presenciei fazer isso no ClickView, no ClickSense, no Tableau e no Power BI. Quando você sobe isso, ele já relaciona sozinho. Você não precisa fazer o relacionamento de novo, né? Então, assim, para quem trabalha com Power BI, quantas vezes já não subiu alguma tabela? Subiu, ah, beleza, agora eu vou subir uma outra tabela, subiu duas tabelas, agora eu preciso ir lá e fazer o relacionamento delas, né? Então, quando você coloca o mesmo nome, ele já se relaciona sozinho. Ele já entende ali o relacionamento, e isso você ganha velocidade no desenvolvimento, né? E se você fez uma chave muito bem feita, você ganha performance, você ganha muito em fazer o trabalho, né, organizado. Bom, esse trabalho foi feito, esse pré-trabalho, vamos dizer assim, foi feito no banco de dados. Então, nós organizamos tudo em SQL, foi um banco de SQL Server, se não me engano, mas usando a linguagem SQL, nós criamos todo o processo, todos os relacionamentos, validamos dentro do banco de dados os relacionamentos, né, para poder ver se está certinho. Ok, uma vez validado, plugamos o Power BI e fizemos esse processo de importação de dados. Na importação, nós tivemos um ganho de performance ali considerável. Então, foi uma coisa bem legal, um trabalho bem legal, um caso real, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é um caso real. E acontece, tá? Muita gente tem um painel ali que já tá perdendo performance, tá ruim, tá lento, tá na hora de fazer um rebuild, tá na hora de olhar, mas o foco é dar uma olhada nos dados, tá? Então, o que fazer com os dados? Tá aí um bom caminho, né? Esse é o primeiro passo antes do DataVis, tá? Ou o último passo da jornada de dados é organizar os dados para poder chegar na DataVis, tá? Falando agora um pouco da aula retrasada, tecnicamente seria quase a sua camada Gold, né? Então esses dados, eles estariam hospedados aonde? Na sua camada Gold, né? Seria a última camada. Lembra que você tem a bronze, prata e gold? Pois é, justamente. Esses dados já estão na camada Gold. Eles já passaram pela prata, lá, ok, o pessoal já desenvolveu, só que eles já estão extremamente refinados, né? Ao invés de views, poderiam ser tabelas também, poderia ter uma tabela incremental e tudo mais, mas eles já estão na Gold, tá? É o último passo de dados antes do DataVis. Ok? Fechou? Pessoal, vou deixar uma coisa legal aqui. Se no futuro surgir alguma dúvida, reforçando, quem tiver no grupo, pode mandar lá no grupo. Pergunta no grupo, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então eu respondo lá, sem problema. Pode ser que eu não consiga responder de imediato, né? Mas pode ter certeza que eu vou responder, tá bom? Então quem tiver dúvida, pode mandar no grupo lá posteriormente, tá? Fiquem tranquilo, ok? Mas vamos lá. Bom, vamos começar agora sobre 7 coisas a fazer e não fazer nos designs dos seus gráficos. Agora a gente vai entrar um pouco na aula de designer. Vamos falar um pouco de designer. Não é um gráfico de. Eu não vou trazer um gráfico real, mas a ideia é explicar o conceito. Então, daqui para frente eu vou explicar bastante sobre conceitos, tá? Mas eu posso depois, se alguém precisar de algum exemplo real, ou mais próximo da realidade, né? Manda no grupo, que aí eu dou um jeito de desenvolver alguma coisa e mando um grupo, um gráfico mais de uso, vamos dizer assim, tá ok? Porque a ideia da aula mesmo é a teoria do que fazer, o que não fazer, falar um pouco de conceito, tá? Mas a gente vai desenrolando esse ponto.
Vamos lá. Bom, primeiro passo, uso de legendas. Bom, quem nunca fez um gráfico e acabou usando a legenda? Então, qual é o ponto da legenda, né? Eu coloquei esse tema provocante, né? Não use legendas necessariamente, né? Então, pensa nos dois gráficos. Você está exibindo ali uma evolução, né? E como que fica muito mais atrativo, muito mais moderno o seu gráfico, né? Como que fica de uma forma mais visual, né? Então, assim, na maioria das ferramentas, assim como Excel, as planilhas do Google, enfim, elas dão aos gráficos uma legenda já ali automático, né? E elas são usadas para fazer, para mostrar cores, enfim, mas na maioria das vezes essas legendas dificultam a compreensão, né? Porque pensa o seguinte, vamos pegar o exemplo do que está errado. Não é que está errado, tá? Vou falar de novo. É conceito, né? Mas qual que você levaria para apresentar? Você tem um gráfico onde você tem que olhar a legenda para ver a linha no que significa. Como só são três linhas, talvez até dá para você entender, mas se você tiver mais linhas, você tem que estar toda hora indo para cima e para baixo, olhando a legenda, olhando o gráfico. Quando você tem uma legenda já saindo do seu gráfico, fica um gráfico, cara, não é a palavra que eu queria usar, mas fica um gráfico mais chique, fica um gráfico mais moderno, entendeu? Então, o uso de legendas aí é uma coisa que pega muito. Eu vejo muita gente fazendo gráfico que não dá para entender. Gráfico, pessoal, ele precisa o quê? Ele precisa transmitir a história do número, tá? Sendo de uma forma bem legal, assim, acho que é é a história do número, ou seja, ele tem que mostrar o que aconteceu com o número, né? E você tem que bater o olho e entender, sabe? Então, é um processo que você tem que ser ali meio que detalhista, sabe? E você tem que equalizar ser detalhista com minimalista. Não adianta você enfeitar muito o seu gráfico também, que já fica uma coisa muito, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente os gráficos aí mais bagunçados, né? Então, né, de uma maneira eficaz para representar ali a mesma informação, né, para rotular a sua série de dados diretamente, o uso da legenda direto numa linha, por exemplo, é muito melhor. Fica um visual muito mais, mais clean. E assim, o que eu estou trazendo não é a minha opinião, tá, pessoal? O que eu estou trazendo é mercado, tendência de mercado, entendeu? Então, assim, para gerar uma informação dessa, eu fui procurar no mercado o que que o mercado está usando, né? Não é pô, o que eu acho mais legal. Cara, de fato, eu acho mais legal o verde, óbvio, mas é, a ideia é trazer o que o mercado usa, tá? E não fugindo muito da ideia, mas se você olhar o que acontece quando você está assistindo um telejornal ali que aparece um gráfico, você pode ver como que vai vir exibindo as informações do gráfico, tá? Beleza? Essa era a primeira regra do que fazer e não fazer no seu gráfico, né? Então, dando sequência, os detalhes de algum, sim, os detalhes, né? E alguns detalhes, enfim. Vamos lá. Ah, a ideia de um gráfico é você destacar o que você quer mostrar, né? Ah, Pensa o seguinte, você tem que estar sempre em destaque. Foi o que eu estava falando, você tem que contar a história do dado, mas você pode chamar a atenção para a história do dado, para que dado que você quer mostrar, né? Então, por exemplo, você pode pegar ali um gráfico, né? Você pode dar um foco mais claro, um mais escuro, enfim, já para criar um objetivo específico, entendeu? Vou dar o exemplo das linhas ali. Então, ali na linha eu estou destacando qual foi o gráfico que teve maior performance, né? No gráfico ali cinza, estou destacando o mês de julho, né? Um gráfico de vendas ali. Então, criar esse ar de destaque, você acaba personalizando assim de forma mais direta o seu gráfico, né? Fiz uma anotação aqui que diz o seguinte, né? Que é foco em visual do gráfico, né? O que mais destaca quando você olha para ele pela primeira vez, né? Deve reforçar diretamente esse objetivo. Fiz essa anotação porque é o seguinte. É como olhar para o primeiro amor, cara. Você tem que bater o olho e falar, nossa, que lindo. Caramba, entendi, né? Porque pensa o seguinte, vamos pensar nesse mesmo gráfico de vendas, esse gráfico mais escuro, se ele não tivesse essa faixa vermelha em destaque, né? É lógico, você vai bater o olho, você vai olhar ali, ah, tá, mas
você tem que pensar mais para chegar no resultado, principalmente quando ele está muito perto um do outro. Se eu for comparar ali junho e julho, né? Junho e setembro já tá, não está tão perto, mas eu já estou destacando que julho já está na frente. Então, isso já é um bom ponto positivo ali para poder explicar no seu gráfico, né? Então, é destacar alguns detalhes, né, do seu gráfico, ok? E, pessoal, podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Vamos lá. Slide 3. Bom, o que eu quis trazer no slide 3? Não introduza complexidade desnecessária. Bom, isso aí faz um link no slide anterior, né? Do destaque. Mas a ideia é você tentar ser mais clean, né? É o menor nível possível para você exibir. Por quê? Você acaba não enfeitando tanto o gráfico, poluindo o gráfico, né? E assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que queriam sim um gráfico cheio de enfeite. Tinha tanta coisa que você não entendia, você não conseguia ler o gráfico. Você não conseguia, você tinha que ficar parado, olhando, prestando atenção, né? E aí nós fizemos um estudo bacana. Cara, foi assim, uma experiência bem legal, não tinha nada a ver com a área. Eu trabalhava numa metalúrgica nessa época e nós percebemos que era o seguinte: qual era a ideia do gráfico? Era um gráfico que media o rendimento do turno, né? E quantos por cento que deu de resultado. Então, era um gráfico de combinação, onde eu tinha barra e linha, né? Então, ele mostrava a barra, que era a produção do turno, e a linha, quanto que foi de percentual. E percebemos que era assim. Nós postávamos esse gráfico uma vez por semana no quadro, lá na área, né? Onde ficava a galera trabalhando. E a ideia era o seguinte: nós começamos a observar quanto tempo as pessoas passavam na frente do painel olhando o gráfico, né? Então tinha que imprimir, colocar lá no quadro. E, cara, aquilo começou a incomodar. Aquilo começou a incomodar. Eu trabalhava numa sala ao lado da onde ficava o quadro, né? E aí foi engraçado que a gente Cara, tudo começou com uma aposta, olha isso. A aposta foi: se a gente melhorar o visual do gráfico, as pessoas vão passar menos tempo olhando o gráfico e já vão saber do resultado. E aí a aposta era se realmente ia ser eficaz. E aí foi a ideia. Nasceu daí um projetinho de minimizar a quantidade de coisas que tinha no gráfico. E os gráficos é muito parecido com esse, porque tinha o grid, né, cheio de cor cinza, e a gente ainda imprimia em preto e branco, era uma loucura. Enfim, simplificamos o gráfico na outra semana e colocamos no quadro, né? Ah, e cronometramos o tempo, né? E foi absurdo, mas o tempo médio, eu não lembro de cabeça, mas ficou em torno de 10 minutos, as pessoas passavam olhando o gráfico. 10 minutos. Então, o que nós fizemos? Colocamos um gráfico mais simples, para as pessoas olhar, e aí todo mundo passava ali, olhava o gráfico, cara, sem brincadeira, reduziu para menos da metade. Ou seja, com tipo 3 minutos, as pessoas já entendiam o gráfico. Entendeu? Era olhar, bater o olho, caramba, ó, ó, que legal, já sei, e ir embora, né? Isso é importante, porque lá, beleza, foi uma brincadeira, mas pensa o seguinte, é uma produção de uma metalúrgica que está funcionando, né? Como diz o ditado, né? A roda continua girando. Então, se as pessoas ficam muito tempo ali perdendo tempo, né, numa coisa que poderia ser rápido, você está perdendo produção. Onde eu quero chegar? Imagina que você é a pessoa que toma a decisão. Você é a pessoa que toma a decisão com base no gráfico. Então, como que vai ser a sua decisão? Você vai ficar olhando o gráfico até entender ou você quer bater o olho e já saber o que que você precisa fazer, entendeu? Então, isso é importante, pensa nisso, né? Parece que é uma coisa simples, que eu estou falando só de linhas, tudo bem, talvez o exemplo que eu trouxe é simples, mas um exemplo mais complexo, realmente, ele dificulta a leitura. E esse entendimento aí pode ter um impacto negativo, numa velocidade de tomada de decisão, ou pior, você achar que entendeu que era de um jeito e era do outro, e acaba tomando uma decisão contrária do que necessita, né, a ocasião, né? Então, assim, nesse caso, eu preferi remover tudo que estava sobrando e deixar o básico. Então, é o famoso básico bem feito, né? Eu tive um diretor
né? Esse cara foi meu mentor. E ele sempre falava para mim que o ótimo era inimigo do bom, né? Então não adianta a gente ter um gráfico todo enfeitado, né? Sendo que você não tem nem o bom. Então faça o básico bem feito, né? Então esse é o conceito de básico bem feito, né? Agora, vamos lá. Vamos então passar para o próximo slide. Slide 4, né? Então vamos lá. Não subestime o poder das palavras do seu gráfico. Então, esse é um outro ponto legal, né? E também, mesma coisa, olha como os slides estão se linkando um ao outro, né? Faz mais ou menos menção aos gráficos anteriores. Então, você tem o mesmo gráfico, com as mesmas informações, mas você tem que pensar o seguinte: como que você vai usar o seu. Como que você vai usar o título do seu gráfico? Como que você vai explicar? Como que você vai trazer ele para uma apresentação, né? Então, assim, eu até estava fazendo uns rascunhos, e aí eu vi uma mensagem legal que era assim, que na escola primária nós somos ensinados a escrever título de gráficos, simplesmente declarando as variáveis visuais, né? Como, por exemplo, densidade dos metais preciosos, né? Por exemplo. Então, nós olhávamos e a gente tinha treinado para fazer isso, né? Mas coloquei até num outro assunto que foi o seguinte, que o descritivo, é descritivo, mas não nos diz nada sobre os dados em si. Então, beleza, ali estou falando das densidades, mas não está falando nada. Mas, por exemplo, é um título que tem uma oportunidade perdida em dizer algo mais significativo, né? Que poderia ser dito, o ouro é quase 2 vezes mais denso do que a prata, né? Então, olha que interessante, estou criando. Então, ele não precisa ser basicamente ser um título, mas ele pode ser um explicativo do gráfico, né? Porque você tem que ter a sua narrativa, né? Um gráfico, ele precisa de uma narrativa, né? Foi o que eu falei mais atrás, né? Foi falar sobre contar a história do dado, né? Então, você pode montar o seu gráfico, você pode montar o seu dado, mas, cara, é um gráfico o quê? É um gráfico simples que você bate e olha, tá bom, beleza, ouro, tá bom. Mas eu quero contar a história, eu quero falar por quê. Nossa, tá vendo? Ele é 2 vezes maior, né? Ó, eu tô trazendo foco, entendeu? Tô trazendo, direcionando o foco ali do meu gráfico, né? E talvez é uma informação que alguém vai ler e falar, nossa, é verdade, olha, pô, pensando por esse lado, entendeu? Então, isso acontece, tá? Eu posso depois até postar no grupo algum gráfico que eu já devo ter desenvolvido, pensando justamente nesse ponto. E eu vou fazer isso. Vou procurar um gráfico e vou postar depois, tá? E é legal. Falar de gráfico é muito bacana, porque, assim, são pequenas dicas que a gente vai olhando e vai entendendo para que serve, para que você vai desenvolver coisas novas, né? Então, é, explicar, quando a pessoa bate o olho e já entende, eu acho muito mais prazeroso quando você faz um gráfico dessa forma, né? O pior é quando você faz um gráfico e a pessoa pergunta, mas não entendi. Tá, mas o que que tá aqui é bom, é ruim, né? Enfim, bom, não existe certo ou errado, né, pessoal? Vamos lá, né? Esse é um outro ponto interessante. Bom, não é um gráfico, mas, né, é um, é um ponto bem legal. É mostrar a quantidade certa de dados. E esse é um dos pontos que eu mais vejo de erro na criação de um gráfico. Ou seja, cara, quantas vezes você não tentou criar um gráfico e tinha tanta informação bacana que você quis trazer para o gráfico que ficou totalmente poluído, né? Então, assim, uma parte essencial do designer, né, adequado do gráfico, é escolher a quantidade certa de dados a serem exibidos, né? Então, você precisa encontrar um equilíbrio entre a complexidade e a clareza, né? Então, por que que eu quero falar sobre a complexidade e a clareza? Porque, às vezes, pode ser que em um determinado momento você precise agregar informações. Agregar que eu falo assim, poxa, beleza, vamos supor que você tem 20 informações para colocar no gráfico, mas você dessas 20 pode virar 4, né? Você criou grupos ali para poder expor, né? Você somou, criou grupo de fatores, alguma coisa assim. Então você simplificou a ideia do gráfico. Você conseguiu trazer
as mesmas 20 informações, só que de forma consolidada, onde você conseguiu expor a ideia de mostrar como comparativo, tá? Eu não sei se eu estou sendo tão claro, mas a ideia é que a gente possa exibir coisas no gráfico que fica muito mais atraente, né? Então, quando você polui demais, né? Mais uma vez falando de link aí de slide, né? Voltando lá naquele primeiro slide de linhas, onde eu tinha um monte de linha colorida e depois eu tinha uma linha colorida e as outras linhas na cor cinza. Então, basicamente, é quase isso que eu quero falar. A diferença é que você vai estar agregando, né, mais ali seus slides, certo? Então, esse é um ponto. Preste atenção nessa parte dos dados, né? Então, amanhã, quando você for desenvolver um gráfico, foco nessa parte, tá? A parte 6, essa parte 6 é interessante. É mostrar a quantidade certa de dados. Bom, vamos lá. Por que que eu falei que é interessante? Na última aula, lá no nosso debate, eu trouxe um exemplo que aconteceu com um diretor meu. Toda vez que ele via um gráfico que dava uma dispersão muito grande, ele falava: vai lá, mexe no eixo e deixa essa linha aí mais reta, deixa a linha menos torta. Por quê? Porque dava uma impressão, uma falsa sensação. Quando você olhar um gráfico e falar assim, caramba, nossa, tá, tá, tá muito reto, aí tá legal, tá linear aí, seus dados, tá ótimo, bonito, né? A mesma coisa pode acontecer o inverso, né? Por exemplo, vou dar o um exemplo ali, onde tem um gráfico azul, o terceiro gráfico, que é onde só tem fevereiro e outubro. Então, o que aconteceu? Você pega 8 meses de análise. Você diminui o gráfico e ele mostra uma queda muito grande. Então, quem bater o olho vai falar assim: nossa, cara, caiu muito, meu, tá muito feio, você tá perdendo dados, tá perdendo dinheiro, tá perdendo, enfim. Mas quando você abre dentro de todos os meses, né, onde você tem ali os 8 meses, não, os 10 meses, você tem uma linha mais flat. Você vê que tem a linha realmente que caiu, mas não mostra de primeiro impacto, né? Um gráfico ele tem esse poder do primeiro impacto. Então, você tá vendo, você tem a mesma informação ali no gráfico azul, exibida de três formas diferentes, né? E é lógico que a que você vai levar para uma apresentação é a que tem todos os meses, né? Porque é um gráfico muito mais bonito para quem bate o olho, né? E muito mais bonito que eu falo é porque não dá uma sensação que você está perdendo muito, apesar de ter uma boa queda, né? Então, da mesma forma, que eu coloquei ali, né? Experimente assim, mexer na escala do gráfico. A escala do gráfico ela tem que ter uma combinação perfeita nos dados, né? Ah, mas quando que eu devo mexer na escala? Hoje, os gráficos, quando você desenvolve o gráfico, ele já vem com uma escala bem montada, né? Aonde que eu mexo na escala? Quando eu preciso meio que distanciar meu gráfico, quando eu tenho um gráfico combinado, que é um gráfico onde eu tenho barras e linhas, eu tento meio que distanciar a linha da barra. Nesse caso, eu dou uma mexida na escala, tá? Mas dificilmente eu trabalho mexendo em escala. Eu gosto mesmo das sugestões que o próprio sistema que eu estou trabalhando já me traz. E na maioria das vezes é assertivo, né? Eu posso ter realmente uma escala mais linear, eu posso ter uma escala que tem uma distorção grande, né? Isso, meu, vai ter uma variação muito grande do que você quer olhar. Então, por exemplo, pô, se eu estou falando de faturamento, é um número feio. Se eu estiver falando de margem, cara, margem no varejo, ela é meio que linear, ela não tem uma oscilação grande, né? Dá para você trabalhar um pouquinho a escala. Se você tem, por exemplo, ali, onde eu pegar os exemplos do gráfico colorido, né, do vermelho e do verde. Se eu estivesse falando de um gráfico de margem, tá, eu vou ficar feliz porque a margem cresceu, mas ela deu uma boa oscilada, né? Por exemplo, eu posso estar fazendo um gráfico de elasticidade de preço. Pô, é legal você ter um gráfico que oscila muito, né? Porque o que ele mostra? Ele mostra que quando você mexe no preço, né, a elasticidade eu estaria comparando com a venda, né? Então, quando você mexe no preço, vende mais. Quando você mexe no preço, cai as vendas. Então, é um produto que você não pode mexer muito ali, porque a elasticidade dele é mais curtinha.
Então, você tem essas variações, né? Então, você sai de um gráfico onde tem muita variação para ele ficando linear, você está ajustando um produto seu, né? Pode ser na margem, pode ser no faturamento, pode ser na elasticidade de preço, né? Então, isso tudo tem impacto, né? Então, o que eu quero trazer? Eu quero trazer que você tem N visões para N situações, né? Não existe, pessoal, uma receita de bolo, tá? Não existe um lugar onde fala, cara, não, esse é o melhor gráfico, vai lá, faz, ok. O que você vai ter a receita de bolo, entre aspas, é talvez como exibir melhor seu dado. Pô, beleza, tá, vou falar de faturamento, do que eu quero mostrar do faturamento, tá? Isso aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas tem essas variações, ok? Vamos lá. E sete, por último, faça as contas. Bom, falei um pouco anterior sobre fazer o group by, né, das informações. Então, você pode sim estar trabalhando no gráfico para poder agregar. Você está agregando seus gráficos ali, fazendo um comparativo diferente, né? Cara, eu gosto de provocar nesse slide, que é falar o quê? Pensar fora da caixa, né? Às vezes você tem um gráfico que você precisa desenvolver, você vai, lógico, primeira vez que você vai desenvolver, ele vai dar o resultado X. Mas olha para o gráfico e pensa, cara, o que eu posso melhorar nesse gráfico, né? Porque a grande maioria das pessoas, vou ser bem sincero, não é bom em matemática mental, né? Você não vai fazer bater o olho e falar, tá, o percentual ali, caramba, né? É ainda mais difícil fazer cálculo com base, né, em diversos elementos. Então, talvez se você consegue, ao invés de deixar eles fragmentados, você juntar essas imagens e tal, trabalhar um pouco ali no seu resultado, você vai ter um resultado muito mais apurado, tá? Ah, mas se aplica? Cara, é difícil falar no que se aplica. Pode aplicar em vários fatores. Pode ser que no seu dia a dia não se aplica, não tem como, né? Por isso que eu brinquei, não existe uma receita de bolo, mas pensa como você pode melhorar ali o visual da sua informação, tá? Mais uma vez falando, como que você vai contar a história do seu gráfico, tá? Como você vai exibir isso, né? Enfim. Bom, vamos lá. Passei da parte ali dos sete pecados ali do gráfico, né? E agora fica um pouco mais light, né? Então, qual é a ideia? Quais são os principais tipos de gráficos e suas funções? Pelo menos o que é o mais padrão, né? Então, nós temos as barras horizontal e vertical, acho que tá todo mundo já conhece bem ali, principalmente quem gosta do Excel, né? Também conhecido aí como gráfico de barra, né? Eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de um determinado período, né? Onde as colunas podem sugerir de suas maneiras, enfim, né? Podem ter diversos tipos ali de informação. Cara, nem sempre um gráfico que está subindo é bom, né? Você pode ter um gráfico que o importante é tá descendo, né? Não vou lembrar um exemplo de cabeça, pessoal. Lembrei dessa informação agora. Mas qual é a importância? Então, um gráfico de barra, você pode estar mostrando faturamento, dá para mostrar sim evolução, um bom comparativo, tá? Normalmente, quando se compara faturamento e margem, se usa a margem como linha, né? E o faturamento como barra, né? Que são os gráficos combinados, né? Eu não trouxe um exemplo de gráfico combinado, mas é bem comum estar usando. Por exemplo, um gráfico de produção por hora, né? Então você pode ter uma barra que indique a produção, uma linha que indique a hora. Você pode ter, por exemplo, um gráfico de, tá, qual a hora do dia que tem mais pessoas na sua loja. Então, você pode usar um gráfico de barra, né? Onde eu tenho várias horas como eixo também, né? Posso ter uma linha como meta, fica bem bacana, né? Então, são os gráficos mais usados aí, são os gráficos de barra, tá? Temos os gráficos de pizza, né? Que são os gráficos normalmente, eu já vi muita gente usar esse gráfico para poder demonstrar faturamento. Cara, dá para fazer faturamento? Poxa, dá, desde que seja o share de faturamento, né? Ou seja, a participação. Aí fica legal, quando você está mostrando ali alguma coisa em percentual, né? Até coloquei aqui, né? Que esse modelo ele recebe o nome, né? Pois tem uma forma de uma pizza, ou seja, circular,
eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, né? Segundo o conceito, né, do próprio gráfico, né, de proporcionalidade. Então, ou seja, por que conceito através de um todo? Então, é um tipo de gráfico que a gente sempre vai estar usando para poder trazer o share, basicamente, né? Eu posso estar comparando, ah, por exemplo, o estado que mais vende, né, em percentual. Daria para colocar em valores? Dá, mas vai ficar meio distorcido. A ideia é que você traga em percentual. Então, eu posso ter o estado que mais vende, como eu falei, eu posso ter, sei lá, a área que tem maior consumo, a área que está mais gastando na minha empresa, por exemplo. Eu posso ter outro exemplo, um exemplo de perdas, por exemplo, né? Qual é o share de perdas, mas eu estou voltando a falar de share, né? Então, tem o gráfico de pizza e tem um gráfico que agora ficou muito moderno, que é um gráfico, eles chamam de gráfico de rosca, né? Que é o mesmo gráfico de pizza, só que o centro dele, né, é oco e vai trazer um número, né? Que é um dos que eu trouxe lá no outro painel, né? Vou chegar lá no último painel lá, depois a gente vai olhar ele mais de pertinho para ver essa informação, tá? Então, um gráfico pode ser. Também é, eu posso estar comparando, tem um comparativo bem legal que eu já vi fazendo, que é o gráfico que compara os trimestres. Então, eu posso comparar os trimestres, posso comparar os bimestres, né? Comparação de períodos, muito útil para fazer nos gráficos também, ok? Beleza? O gráfico de linha, bom, esse gráfico de linha, né, basicamente chamado de segmento, também gráfico de segmento, ele é usado para apresentar valores como uma sequência numérica, né? Um determinado espaço de tempo. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma evolução, uma linha de evolução, uma linha de tendência, isso tudo eu estou demonstrando no gráfico, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, uma um valor de faturamento. Então, tem uma linha. Eu quero saber o faturamento ao longo do período. Posso ter o faturamento ao longo do período se eu estiver falando só do faturamento, né? Se eu trouxer outra informação, é ideal que eu transforme em dois gráficos. Mas, por exemplo, a evolução de margem, uma evolução de perda, uma evolução de estoque, por exemplo. Então, tudo isso eu consigo trazer em linha, em linhas comparáveis, né? Pô, qual foi, por exemplo, o PIB de São Paulo? Então, né, eu vou comparando ali valores de classe evolutiva, né? Então, eu vou começando a evoluir eles. É bem legal, dá para poder fazer essa evolução dos gráficos, né? Evolução dos valores, perdão. E, por último, o gráfico de área, né? Então, o que que tem nesse gráfico de área? Ele é um gráfico utilizado para demonstrar ali as alterações ou comparar valores ao longo de um tempo, né? De verdade, assim, eu quase não usei gráfico de área, né? Tem um bom tempo que eu uso gráfico, né? Ele é mais assim, cara, fica legal, é um gráfico bacana, mas eu não tenho um exemplo de gráfico de área. Eu quase não uso do dia a dia. Não sei se é porque a maior parte da minha carreira eu trabalhei focado em varejo, mas dificilmente eu uso um gráfico de área. Dificilmente solicita o gráfico de área, né? Se alguém tiver um exemplo, quiser compartilhar, acho que ia ser legal. Mas é um gráfico que pouco usado, né? Então, eh, dá para você criar. Eu já criei alguns gráficos que seria muito parecido com gráfico de área, mas seria o seguinte: seria a linha, ok? Porque ele parece muito um gráfico de linha, só que atrás, ao invés da área ficar sólida, né? Ficaria uma área transparente. Então dá uma impressão de ser um gráfico de área, mas é um gráfico de linha com uma área transparente e ele fica um pouco mais. Fica com visual moderninho, mas enfim, não é o ideal usar, porque eu tô fugindo ali do conceito, né? Tô enfeitando demais, né? Enfim. Bom, pessoal, eu falei que a aula de hoje ia ser curta, uma aula rápida, porque não tem muito conteúdo, não tem muita coisa para trazer de exemplo. Porque o gráfico é muito simples, é basicamente o que nós vimos, né? Não existe uma receita, né? E aí, o que que eu queria mostrar para vocês? Eu queria voltar aqui nesse slide um e 2. Esse slide um e 2, ele é super interessante. Vou até pegar aqui o.
o resultado da pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Cadê? Ah, boa. Caramba, 13 pessoas só votaram, pessoal. Nossa, metade do pessoal, 100% mostraram o 2. Legal, legal. 100% das pessoas votaram no slide 2. Mas vamos lá. Deixa eu contar agora um pouco da história desses caras aí. Eu acho que vai ser bem legal e vai trazer uma certa riqueza aí. Bom, são números fictícios, tá, pessoal? Eu vou falar um pouco do slide 2 não, do gráfico 2. Então, o que que é um e outro? Basicamente, são as mesmas informações, só que com uma riqueza de detalhes que não tem no outro, ou tem em lugares diferentes. Então, eu não sei se vai dar para ver legal, mas o primeiro quadro eu falo sobre a receita bruta. Aí, beleza. Então, o que eu trouxe para comparar? Lembra que eu comentei que o gráfico ele precisa contar a história, né? Então, e você tem um outro ponto que eu gosto de me preocupar com uma visualização gráfica, que é o quê? É você entender rápido o que é aquele número. O que é esse entender rápido que é o número? É o seguinte, se você bater o olho ali agora e ver 260 milhões, aquilo é bom ou é ruim? Pô, cara, lógico que é bom, né? Dinheiro pra caramba. Mas onde eu quero chegar? Imagina o número agora da sua empresa. E eu não estou falando de um número grande, tá? Eu estou falando o seguinte: quando você bate o olho, é bom. Se eu não tivesse nenhuma outra informação e eu só vi que faturou isso, tá? Eu não sei se é bom. Pode ser, assim, tudo bem, é um número alto, mas pode ser um número ruim, tá? Pode ser que naquele mês a minha meta era muito maior que isso. Pode ser que naquele mês a minha meta era faturar 300, eu faturei só 260. Entendeu? Então, é uma coisa que eu me preocupo quando eu desenvolvo um painel. Então, se vocês olharem ali, eu não sei se está pequeno para vocês, mas abaixo do número, eu tenho um 8.01 com uma setinha para cima, né? E na frente, depois eu tenho explicando o que que é. Tá assim, var m.m. Ou seja, teve uma variação de 8% mês versus mês. Então, vocês estão entendendo? Você bate o olho e você já sabe que a receita bruta foi 8% maior do que a do mês passado. Tá entendendo? Então, é onde eu quero chegar. Eu não só estou exibindo o número, tá? Mas de cara, no primeiro slide, eu só estou comparando para você, no primeiro slide, ó, nossa, estou falando de PowerPoint. No primeiro painel do Power BI, eu já estou mostrando para você o quão importante é você bater o olho e já entender que você já teve um crédito ali, entendeu? Na mesma coisa, do lado eu tenho a margem, né? Mas olha que interessante. Eu sempre falo isso, né? Não adianta você faturar muito, que faturar muito não quer dizer que você tem uma boa margem. Você pode faturar pra caramba com uma margem pequena, né? Se você teve muita perda, você vai ter perda de margem, natural, né? Mas olha que interessante. Naquele mesmo período, a margem foi de 49,5. Só que eu tive uma setinha para baixo ali de 0,34 pontos percentuais. É a variação mês versus mês. Entendeu? Então, assim, de cara, nos dois primeiros quadrinhos de cima, eu já vi que eu faturei 8% a mais, mas eu tive uma queda de margem. Então, cara, é o suficiente para já cobrar a minha operação. É o suficiente para que eu ligue para uma, né, como um gestor, na qualidade de gestor, é o suficiente para ligar para né, ali para a empresa e falar assim, cara, o que está acontecendo? Onde que está a perda? É o suficiente de pegar o telefone, ligar para o analista e falar, analista, faz um levantamento aí, me fala porque essa margem está ruim, entendeu? Então, você vê, são informações que agora pensa o seguinte: se eu tenho a mesma informação sem a linha de baixo, sem falar que eu perdi, sem falar que eu ganhei 8 pontos percentuais, sem falar que eu perdi os 34 pontos percentuais, o que quer dizer? 49. Ah, tá bom, beleza, 49. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar lá, fazer um outro filtro para poder ir no mês anterior, para ver quanto foi o mês anterior, entendeu?
E detalhe, né? Bom, como a gente está falando de um programa de DataVis, se eu dimensionar os dias, ele vai se adaptar nos dias. Então, por exemplo, eu quero saber como é que foi meus 10 primeiros dias do mês. Ali dá para vocês olhar no filtro, que eu estou olhando todas as lojas, o mês de agosto e do dia 1 a 31. Mas e se eu estivesse falando de um período diferente, né? E se eu estivesse falando, cara, eu quero ver só os 10 dias. Como é que foi os 10 primeiros dias? Foi bom? Foi ruim? Porque eu posso ter tido uma sazonalidade no meio do mês. Então, a hora que eu adaptar o meu filtro de data, o meu painel também vai se adaptar e também vai contar a história do mês versus mês e de quantos pontos percentuais eu ganhei ou perdi, né? De margem e quanto fiquei acima ou abaixo, né? Porque uma sazonalidade pode me quebrar. Pode trazer um viés errado. Vou dar o exemplo, né? Então, vamos supor, para o varejo, o segundo Natal do ano é o Dia das Mães, né? Muita gente conhece isso. Então, se eu estiver comparando ali o Dia das Mães, eu vou olhar e falar assim, nossa, cara, vendi pra caramba, ó, 10% a mais da minha meta, né? Também eu poderia acrescentar ali o seguinte, né? Além da variação mês versus mês, eu poderia ter uma linha de mais embaixo falando a variação da meta. Bom, aí o céu é o limite, né, pessoal? Mas eu quis simplificar. Então, eu tô olhando uma coisa positiva. Cara, lógico, no final do dia eu faturei mais. No final do dia eu faturei mais. Mas quando eu tiro a sazonalidade daquele domingo em específico, se eu estou falando de um restaurante, se eu estou falando de um shopping, entendeu? Se eu tiro a sazonalidade, eu vejo que o meu faturamento não foi tão bom, foi ruim, entendeu? Vamos supor, é o segundo domingo, né? Se eu tirar o segundo domingo ali e fazer o cálculo, eu vou ter um mês linear, ou pior, eu posso ter faturado menos, né? Se eu tirar essa sazonalidade. A sazonalidade é importante para fazer análises a longo prazo, né? Até para ciência de dados, né? Então, onde eu quero chegar? Que são informações que eu não estou poluindo o meu gráfico, mas eu estou tendo informações mais rápido, né? Então, ali do lado, onde tem o gráfico de rosca que eu tinha comentado, eu tô tendo o quê? Um share, né? Beleza, então naquele período, naquele mês, eu tive um share de perdas, né? Minha participação de perdas, e eu já trouxe ela classificado por região, né? Mas a minha perda total foi de 3%, que é outro ponto interessante, né? Às vezes a gente fala assim, ah, qual foi a perda? Beleza, quando você olha no montante, você olha, ah, a perda foi de 3,6. Ah, ok, 3,6%. Tá bom. Só que esses 3,6 podia estar na minha margem, né? E aí, no gráfico, eu já estou identificando aonde que é o meu gargalo, aonde que eu tenho que atuar para poder ir lá e já estancar esse problema. Pô, por que que eu estou tendo muita perda ali, né, naquela região? Ah, vamos mandar um técnico lá, vamos ver, né, depende do segmento, o que tem que ser feito. Então, você bateu o olho, olha quantas informações em um só painel você já identificou, né? Por último, ali você tem o ticket médio, beleza, caramba, já estou olhando o ticket médio ali, o ticket médio, beleza, está linear, né? Dá para fazer um trabalho ali em São Paulo, que o ticket médio está mais barato, vamos entender o que que é, pode ser desconto, pode ser que realmente o que está vendendo está mais barato, vamos chamar minha área de pricing para poder fazer uma análise de mercado, ver se a gente está abaixo ali do meu concorrente. Vamos melhorar esse ticket médio, porque melhorando o ticket médio, eu melhoro automaticamente a minha margem e automaticamente meu faturamento, é claro. Entendeu? Então, olha quantas informações importantes eu já consegui pegar só nesse painel, entendeu? Sem muito detalhe, sem muito gráfico, sem muita coisa. Quantas informações e de forma clean, né? Linkando com todos os slides que eu expliquei. Eu estou trazendo informações limpas, clean, simples, cara, simples, simples, né? E aí eu tenho, lógico, embaixo eu tenho ali outras coisas, né? Eu tenho algumas informações em tabelas, né? Por categoria, que poderia ser seu grupo de compra, né? Eu costumo dizer que é o seu mercadológico, né? Ok? Então, você tem todas essas informações, como elas estão sendo agregadas ali no seu conteúdo, tá? E que interessante, né? Agora, vamos falar do painel 1.
E agora que vem o polêmico, né? Por que que eu quis fazer essa provocação? É, no projeto, o painel 2 não foi aprovado. O painel 2 não foi aprovado. E eu vou falar por quê. Porque da gerência para cima, eles já estavam acostumados a olhar o painel um. Então, pessoal, esse é um ponto, cara, muito um paradoxo, mas é engraçado. É, nem sempre você fazer o gráfico mais simples ali, o processo mais simples, né? E realmente dá muito mais trabalho. Cara, você não tem noção de fazer essas variações aí, enche o saco. Mas vamos lá. É, nem sempre o projeto mais simples é o que vai mais agradar. Por quê? Porque as pessoas já estavam acostumadas, né? Quando a gente vai desenvolver algum projeto do zero, cara, show, do zero, a criatividade vai longe, você pode fazer muita coisa bacana. Mas quando você está trabalhando com alguma coisa que já existe, às vezes o melhor é atuar no back-end. Então, né, qual foi o projeto? O projeto foi atuar na base, melhorar a performance, tudo isso. Melhoramos as fórmulas, né, recriamos diversas fórmulas, mantendo a mesma integridade, mas o painel tinha que permanecer no mesmo layout, porque o pessoal já estava acostumado a olhar e falar: caramba, o número tá bom, o número tá ruim, entendeu? Ah, a frase que eu ouvi falei: eu já estou acostumado, fica tranquilo, não preciso do outro painel. E o painel 2 caiu em desuso. Olha que interessante. Então, às vezes a gente cria, desenrola ali um negócio muito mais bonito, muito mais chique. Fala, caramba, que diferença, né? Não sei se já aconteceu com algum de vocês, né? Se tiver, alguém quiser compartilhar uma experiência, mas foi o que aconteceu. Por isso que eu quis fazer essa provocação ali da primeira enquete, né? E trazer a explicação dessa segunda enquete, né? Talvez, se fizesse um mixer entre os dois painéis, sairia uma coisa legal. Mas não adianta. O time é acostumado. Eu tive um diretor que ele não gostava de olhar gráfico. O negócio dele era tabela, era tabela. Se tivesse a tabela, estaria ótimo. Gráfico para ele, ele não queria ver, ele queria olhar a tabela. E não adianta, não adianta. Você podia inventar o melhor gráfico que fosse, mas não dá. Tinha que ser tabela, né?